Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 28 de outubro a 3 de novembro. Tenho certeza que será de benefício para todos ao considerarmos algumas partes de nossa reunião. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos considerando joias espirituais e tenho certeza que será uma bênção tanto para você bem como para mim. Apenas lembrando e incentivando a cada um de vocês mais uma vez, já se inscreva no canal, ative o sino para que assim você possa receber as notificações. Deixe o seu like no final do vídeo para que o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas e se inscreva na opção Seja Membro, caso você queira ajudar o canal, ok? Então vamos iniciar fazendo a leitura que aparece em nossa apostila, que é o texto do livro do Salmo 104, o versículo 24, que diz assim: Quantas são as tuas obras, ó Jeová? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos teus trabalhos. Então a pergunta base do texto é: o que esse texto nos ensina sobre a criatividade de Jeová? Então eu resumi da seguinte forma: nos ensina a criatividade de Jeová vista na criação de tudo, mostrando assim o quanto Jeová é poderoso. E por mais que se esgote a inteligência e a criatividade do ser humano, Jeová é inesgotável. Isso nos dá muita tranquilidade em servir um Deus tão poderoso. A segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora a gente vai selecionar alguns versículos e comentar a base deles. Então, o primeiro texto que eu selecionei é o livro do Salmo 103, o versículo 9, que diz assim: Não nos repreende sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Jeová Deus, em sua misericórdia e amor leal, lança nossos pecados para bem longe, apaga por completo e, o melhor de tudo, ele não fica chateado, remoendo ou lembrando daquilo. Simplesmente esquece. Isso nos ensina que devemos fazer o mesmo, perdoar os pecados de outros contra nós, pois somente assim podemos dizer que somos filhos de Deus. Ainda no Salmo 103, agora o versículo 10. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui o que merecemos pelos nossos erros. O amor de Jeová por seus servos é muito grande. Desde o passado, ele vem demonstrando tal amor. Jeová jamais retribuiu o que devia pelos nossos erros. Sempre nos tratou com carinho e amor. Essa atitude amorosa do nosso Criador nos ensina que, quando possível, devemos passar por alto ofensas que não vai levar a nada, que somente nos deixará tristes e magoados. Se aplicarmos a personalidade de Jeová nesse sentido, tenha certeza que teremos um coração mais tranquilo. Ainda no Salmo 103, agora o versículo 12. Tão longe como o nascente é do poente, tão longe ele põe de nós as nossas transgressões. Jeová Deus, por meio de Cristo Jesus, deu a oportunidade para todos terem uma reconciliação com Ele por meio do sacrifício do seu Filho. Isso nos assegura que temos total possibilidade de ser perdoados por Deus. Seja qual for o nosso erro, devemos nos arrependermos, dar meia volta e continuar no proceder correto. Se fizermos assim, nossas transgressões sempre estarão bem longe da pessoa de Jeová. Agora o capítulo 104, o versículo 9. Fixaste um limite que elas não poderiam ultrapassar
para que nunca mais voltasse a cobrir a terra. Nesse versículo, conseguimos perceber facilmente o poder de Jeová em ação, controlando o mar para que não ultrapasse aquilo que foi autorizado. Isso nos enche de esperança e coragem, pois temos um Deus poderoso do nosso lado que promete coisas grandiosas para o futuro. E observando o seu poder em ação no passado e no presente, podemos ter certeza absoluta que tudo se dará exatamente como mostra a palavra de Deus. Apenas confie no poder de Deus. Agora o versículo 24. Quantas são as tuas obras, ó Jeová? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos teus trabalhos. As criações de Jeová realmente são incríveis. Tudo que é criado pelo humano é copiado da natureza, ou seja, do Criador Jeová. Essa particularidade no ministério nos ajuda a ensinar uma pessoa que não acredita na existência de um Criador, de um Deus poderoso, pois tudo que se cria é criado por alguém. Então, quem criou todas as coisas só pode ser alguém muito poderoso, levando diretamente para Deus. Com esse texto, podemos fazer uma boa pregação e tocar o coração da pessoa. Agora o Salmo 104, versículo 33. Vou cantar a Jeová por toda a minha vida. Vou cantar louvores ao meu Deus enquanto eu existir. A nossa existência devia ser motivos para louvar a Deus todos os dias de nossa vida. Só o fato de estarmos aqui, apreciando esse banquete espiritual, deveria ser para o louvor e a exaltação de Jeová. Levando esse e vários outros detalhes que podiam ser acrescentados facilmente aqui nesse contexto, devemos, assim como o salmista, louvar a Jeová em todos os momentos de nossa vida enquanto existirmos. Agora o Salmo 104, versículo 34. Que os meus pensamentos sejam agradáveis a Ele. Eu me alegrarei em Jeová. Para que a nossa mente ela possa estar voltada em aplicar as orientações da palavra de Deus, precisamos querer agradar o seu coração, pois somente com essa intimidade de pai e filhos é que poderemos, de fato, fazer a sua vontade. Quando chegarmos nesse ponto, que na verdade é um processo contínuo, conseguiremos fazer com que nossos pensamentos sejam agradáveis a Ele. Quando isso acontece, alegramos o coração de Jeová. Agora o versículo 35. Os pecadores desaparecem da terra, e os maus deixarão de existir. Que eu louve a Jeová, louvem a Já. O salmista, nesse versículo, se coloca como foco, quando ele diz que eu louve a Jeová. Essa é uma lição para nós. A nossa fé deve sempre ser pautada na palavra de Deus, não em pessoas, pois essas podem nos desapontar, mas Jeová jamais faz isso. Então, que eu e você louve a Jeová por toda a eternidade e receba a recompensa de Jeová, onde só morará pessoas justas que fazem a sua vontade. Então, nos vemos lá no paraíso. A primeira designação é a designação número 4, iniciando conversas. Então essa parte ela tem 3 minutos e será feita em forma de testemunho público. Então nós podemos iniciar da seguinte forma. Então Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, pode ficar à vontade. Se interessou por alguma dessas publicações? Então Ana, ela diz: Achei esse aqui interessante. Os mortos podem voltar a viver? Então Maria, ela continua: Esse folheto realmente chama muita atenção. Pode pegar, é grátis. Então Ana, ela diz: Obrigada. Mas será que realmente isso um dia pode acontecer? Maria continua: Eu tenho total certeza que vai. E você? Então Ana diz: Não sei. Às vezes eu tento acreditar, mas cada um fala algo diferente.
Maria continua: entendi. Você é uma pessoa religiosa? Então Ana fala: sim, mas estou um pouco afastada. Maria continua: eu me chamo Maria. Como você se chama? Então Ana se apresenta: me chamo Ana. Então Maria continua: Ana, dentro desse folheto traz um texto da palavra de Deus que mostra exatamente o que Deus promete nesse sentido. É o livro de Atos 24:15. Vamos ler? Então, após a leitura, continua. Notou, Ana? Deus nos garante que pessoas serão ressuscitadas. Então podemos ter certeza que os mortos voltarão a viver. O que achou disso? Então Ana fala: confesso que para mim seria algo maravilhoso, pois acabei de perder um parente na morte. E não só na minha, mas algumas denominações falam coisas que não têm nada a ver. Então Maria continua: entendi. Realmente isso causa um grande mal e pode afetar não só o nosso lado emocional, mas também o espiritual. O que acha de analisarmos com mais calma esse assunto? Então Ana fala: vamos sim, pode ser. Então aqui eu finalizo a primeira designação número 4, iniciando conversas. E agora vamos fazer a análise da lição número 3, o ponto 4, que é bondade. Fale com bondade e respeito. Então, quando você sente compaixão pela pessoa e realmente quer ajudá-la, isso fica claro no seu jeito de falar. É importante escolher bem as palavras e pensar no seu tom de voz. Além disso, evite dizer coisas que possam ofender. Então, percebemos aqui que Maria realmente ela deu atenção a Ana, a sua necessidade, identificou ela como uma pessoa religiosa, mas não falou nada mal, né, da sua crença, da sua religião, mas conseguiu desenvolver o assunto, levando em consideração aquilo que ela estava passando, que era a perda de alguém na morte, e mostrou um texto que com certeza poderia consolá-la. Então podemos dizer que Maria tratou com muita bondade Ana. Dando continuidade, vamos agora fazer a designação número 5, cultivando o interesse. Então essa parte ela tem 4 minutos, será feito de casa em casa. Converse sobre o vídeo Bem-vindo ao seu curso da Bíblia com uma pessoa que aceitou um estudo. Então, nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: então, as irmãs já vão estar sentadas e Maria fala: fico feliz, Ana, de termos conseguido agendar esse horário para conversarmos mais um pouco sobre o curso da Palavra de Deus. E como prometido, eu trouxe para você o livro impresso, mas também, caso você queira, você pode baixar eletronicamente. Mas depois que mostro sobre isso. Toma, esse aqui é seu. Então Ana ela fala: obrigada, Maria. Pode deixar que vou cuidar muito bem desse presente. Você disse na semana passada que hoje iria me mostrar como vai funcionar o nosso estudo. Então Maria fala: sim, eu vou te mostrar na prática como faremos. Mas, para você já ter uma visão geral, eu quero mostrar para você um vídeo aqui, que tem esse tema: Bem-vindo ao seu curso da Bíblia. Então, observe como será o nosso estudo. Então, finge que mostrou o vídeo e daí faz a pergunta: e aí, o que achou? Então, Ana ela fala: achei interessante, prático e objetivo. E para mim, o mais importante é que tudo que for falado nesse livro será comprovado pela palavra de Deus. Maria diz: sim, na verdade, toda informação embutida aqui nesse livro é um facilitador, para que assim possamos entender de fato os preceitos da palavra de Deus. Então Ana diz: entendi. Eu posso usar a minha Bíblia? Então Maria fala: pode. Se houver alguma diferença nas palavras, é pouquíssima, pois os textos citados aí nesse livro é da tradução do Novo Mundo. Se com o tempo você quiser usar a nossa Bíblia, eu trago uma para você. Então Ana fala: tá bom, vamos ver. Então Maria continua: você percebeu no vídeo que iremos considerar alguns pontos importantes? Por exemplo, como ter uma família feliz. Você acha que é necessário aprender sobre isso? Então Ana diz: acho que não é só necessário, é algo primordial.
Imagino eu que famílias fortes e unidas temos uma sociedade melhor. Então Maria fala, sim, e a palavra de Deus vai nos mostrar como podemos conseguir ter uma família feliz. Requer esforço, mas vale a pena. Outro ponto que o vídeo mostrou é como lidar com a ansiedade. Concorda comigo que após essa pandemia que tivemos, houve um aumento de ansiedade? Então Ana fala, sim. Recentemente estava conversando com minha mãe que a pandemia foi um divisor entre o antes e o depois. O mundo simplesmente mudou e realmente aumentou. E vi isso na minha família. Então Maria fala, realmente afetou muita gente em todos os sentidos. À medida, Ana, que formos estudando, lendo a palavra de Deus e vendo como aplicar na vida, conseguiremos nos achegar mais a Deus, tendo assim uma perspectiva maravilhosa para o futuro. O que você imagina para o seu futuro? Então Ana ela fala, Maria, meu desejo primeiro é conhecer de perto o que Deus deseja para mim, como posso obedecê-lo. Imagino que após isso será só bênçãos. Então Maria diz, ótimo. Você viu no vídeo que, às vezes, podemos começar o estudo fazendo uma oração, certo? Ana diz, sim, é verdade. Então Maria fala, então para começarmos, na prática, vamos orar a Deus? Então Ana fala, vamos. Então aqui a gente finaliza a designação número 5, cultivando o interesse. E agora podemos fazer a análise da lição número 9, que está lá na nossa brochura Melhore. A lição 9, ela fala, use desenhos, fotos e vídeos. Então o que você deve fazer? Use desenho, fotos e vídeo para ensinar pontos importantes de maneira fácil, que a pessoa possa se lembrar. Então, a parte em si já é um facilitador, para que a pessoa possa aplicar muito bem esse ponto, pois a própria parte já tem um vídeo a ser mostrado. Então, Maria, ao fazer isso, podemos dizer que também ela foi muito bem em sua parte. Dando continuidade, vamos fazer agora a designação número 6, que será feita em forma de discurso, que tem o seguinte tema: o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. Então podemos iniciar da seguinte forma. Certa vez, um Deus todo-poderoso observava do céu que a sua criatura recém-colocada no lindo jardim não se sentia feliz, embora vivendo em meio de lindas paisagens e animais fantásticos. Algo incomodava tal criatura, e o Deus Todo-Poderoso entendeu o que estava faltando. Falando dessa forma parece até uma história encantada, mas é fato. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, observou que Adão, embora tendo muito trabalho a ser realizado, ele não estava feliz, pois observava que todos os animais tinham uma parceira e ele não. Jeová, notando essa tristeza em Adão, veja o que Jeová fez em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então, Jeová Deus disse, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. A partir daí, o homem começou a ter uma ajudadora, que são vocês, esposas. A partir desse momento, as esposas desempenharam um papel fundamental na vida do homem, completar a vida. Pois o texto nos dá a entender que o homem era incompleto, faltava algo, e esse algo necessário na vida de Adão era Eva. Sabendo que Deus projetou as esposas para ser complemento do homem, como os maridos devem tratar tal presente em sua vida? A resposta se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 33. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Temos aqui nesse versículo a regra de ouro dada por Jeová. Ame a sua esposa. Não importa as circunstâncias, ame a sua esposa. Mas qual deve ser a intensidade ou o cuidado que você deve ter para com sua esposa? O versículo responde, como a si mesmo. Em sã consciência,
Ninguém jamais a maltrataria seu próprio corpo. Pelo contrário, quando temos frio, aquecemos. Quando sentimos calor, refrescamos. Quando adoece, levamos nosso corpo ao hospital, pois queremos que fique bom. Esse é o modo que devemos amar nossas esposas. Cuidar dela em todos os sentidos, sem jamais maltratá-la, pois elas são o nosso bem mais precioso. Sabemos que o matrimônio é um arranjo estabelecido por Deus, mas devido à nossa pecaminosidade, podemos ter algum tipo de conflito em nosso casamento. Mas, mesmo que isso aconteça, veja o que devemos fazer. Colossenses 3,19. Marido, continue a amar a sua esposa e não se ire amargamente com ela. Perceber o que devemos fazer mesmo tendo algum desentendimento? Continue a amar sua esposa e não se ire facilmente. No momento em que vivemos esse versículo, se faz muito necessário colocar em prática, pois o casamento deixou de ser casamento para ser ficamento, ou seja, as pessoas só querem ficar sem responsabilidade conjugal. Então, diante de qualquer desentendimento, a única solução que o casal vê é a separação, acabando assim o objetivo de um casamento: viver juntos na doença e na riqueza para sempre ou até que a morte os separe. Se lembra dessa promessa feita para sua esposa diante de Deus e dos homens? Eu imagino que sim, mas quando colocado em questão, a grande maioria não consegue sustentar essa promessa. No entanto, nós, como cristãos, devemos ser totalmente diferentes. Precisamos mover céu e terra para que o nosso casamento seja sólido e que nós possamos continuar para sempre amando nossas esposas. Então, meus queridos irmãos, aqui a gente finaliza esse discurso e agora podemos fazer a análise da lição número 1 da brochura Melhore, Comece Bem. Então, o que você deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção, deixe claro qual é o assunto, o objetivo do discurso. Como podemos fazer isso? Deixe as pessoas interessadas, deixe claro o assunto e mostre por que o assunto é importante. Então percebemos que o irmão orador fez exatamente isso, né? Ele começou relativamente contando uma história real entre Deus e Adão, mostrando o porquê Adão estava triste, né, por assim dizer, pois não tinha uma ajudadora. Jeová observou isso e criou Eva. A partir daí, o irmão orador ele conseguiu desenvolver muito bem porque esse era assunto importante. Ele mostrou que o casamento é um arranjo estabelecido por Deus e deve ser tratado com muito respeito, diferente do que o mundo, a maioria das pessoas fazem. Então podemos dizer que o irmão também se saiu muito bem em sua designação. Vamos juntos agora preparar a parte Nossa Vida Cristã, que tem o tema Você sabe seus limites? Então iremos fazer uma breve introdução e depois fazer as duas perguntas que se encontram. Então podemos iniciar assim. Determinar qual é o nosso limite nem sempre é fácil. E algumas pessoas só conseguem entender qual é o seu limite quando passa pelas situações. E ao enfrentar tais situações, começam a perceber qual é o seu limite. No entanto, necessariamente, não precisa ser sempre assim, principalmente se for limites direcionados para fazer a vontade de Jeová. Pois, diferente do mundo, que só quer mais e mais, Jeová ele fica feliz somente quando damos o nosso melhor. E o livro do Salmo 73, 28 mostra exatamente isso. Diz assim: Mas, para mim, é bom me achegar a Deus. Fiz do soberano Senhor Jeová o meu refúgio, para declarar todos os teus feitos. Então, quando nós direcionamos os nossos limites para fazer a vontade de Jeová, fazemos o dele nosso refúgio, conseguimos louvar o seu nome e deixamos ele feliz e, com certeza, ele também ficará feliz com a nossa dedicação. Mas, até mesmo direcionando os nossos alvos em fazer a vontade de Jeová,
Devemos respeitar os nossos limites, pois se não fizermos assim, podemos acabar ficando ansioso e às vezes frustrados. Foi exatamente isso que aconteceu com uma irmã que iremos ver nesse vídeo que tem o tema. Podemos fazer mais quando temos expectativas realistas. Então veja o vídeo e após o vídeo nós vamos responder as duas perguntas. Então eu já vi o vídeo, imagino que você também já tenha visto. Então a primeira pergunta, ela está baseada no livro de Miqueias 6,8, que diz assim: Ele o informou, ó homem, sobre o que é bom, e o que Jeová pede de você? Apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com seu Deus. Então a pergunta: o que Jeová espera de nós? Então Jeová espera não coisas absurdas, coisas que não conseguimos fazer. Jeová espera de nós que pratiquemos a justiça, amemos a lealdade e andemos modestamente com Deus. Então, praticar a justiça é algo que nós fazemos diariamente. Independente de sermos testemunha de Jeová ou não, nós devemos praticar a justiça, porque é algo que está relacionado com a vontade de Jeová. Amar a lealdade aí já requer realmente um princípio cristão, para que assim nós possamos fazer aquilo que Jeová realmente deseja, de acordo com sua palavra. E andar modestamente com o seu Deus é praticar aquilo que ele ensina. Então são coisas que relativamente não é difícil de se fazer, porque já está embutido no ser humano. Nós só precisamos praticar para que possamos mostrar por meio de evidências que realmente fazemos o que Jeová deseja. E a segunda pergunta: o que ajudou a irmã a ficar menos ansiosa com relação ao seu alvo? Então a irmã ela conseguiu perceber que ela precisava focar em outras coisas. E o que ela fez foi ajudar outras pessoas também a ficar menos ansiosas. Então, à medida que ela fazia isso, ela conseguia perceber que ela também poderia controlar a sua ansiedade. E ao fazer assim, podemos perceber que com certeza ela reconheceu os seus limites. Então, nós podemos também tirar muito proveito dessa parte. Então vamos juntos iniciar nossa consideração. Como dito, capítulo 17, que tem o tema Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Mas hoje estaremos dando início no parágrafo 8, que tem o subtítulo Alguns se tornaram crentes. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 8 ao 10. Paulo já havia visto pessoalmente como eram verdadeiras as palavras de Jesus. O escravo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Se obedeceram às minhas palavras, obedecerão também às suas. Foi exatamente isso que Paulo viu acontecer em Tessalônica. Alguns estavam ansiosos para obedecer à palavra, ao passo que outros se opunham a ela. Quanto àqueles que reagiram bem, Lucas escreveu: alguns deles, dos judeus, se tornaram crentes, cristãos, e se juntaram a Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos que adoravam a Deus fez o mesmo, bem como um bom número de mulheres de destaque. Sem dúvida, esses novos discípulos ficaram felizes por terem recebido ajuda para entender mais claramente as Escrituras. Apesar de alguns terem gostado das palavras de Paulo, outros ficaram com raiva dele. Alguns judeus em Tessalônica ficaram com ciúmes de Paulo, por ele ter sido bem-sucedido em convencer uma grande multidão de gregos a aceitar a mensagem. Com a intenção de fazerem prosélitos, aqueles judeus haviam ensinado as Escrituras hebraicas aos gentios gregos e, por isso, achavam que esses gregos pertenciam a eles. Mas agora era como se Paulo estivesse roubando aqueles gregos, bem ali, na sinagoga. Os judeus ficaram furiosos.
Lucas nos informa o que aconteceu a seguir. Os judeus ficaram com ciúme, reuniram então alguns homens maus que vadiavam na praça, formaram uma turba e provocaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão, à procura de Paulo e Silas, para trazê-los para fora a turba. Como não os acharam, arrastaram Jasão e alguns irmãos até as autoridades da cidade, gritando: aqueles homens que têm causado alvoroço na terra habitada também estão aqui, e Jasão os recebeu como hóspedes. Todos esses homens agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Como a ação dessa turba afetaria Paulo e seus companheiros? Então essa parte, os parágrafos 10, aliás, do 8 ao 10, é dividido em 3 perguntas. Então a primeira pergunta, parte A. De que forma as pessoas em Tessalônica reagiram às boas novas? Então alguns ficaram ansiosos para receber a palavra, outros se opunham a ela, mas alguns se tornaram crentes e se juntaram a Paulo e Silas, tanto gregos bem como mulheres de destaque. Eles ficaram felizes de entender as Escrituras. Parte B. Por que alguns judeus estavam com ciúme de Paulo? Porque Paulo foi bem-sucedido em convencer uma grande multidão de gregos a aceitar a mensagem. Então os judeus achavam que os gregos pertenciam a eles. Então, para eles, era como se Paulo estivesse roubando eles. Parte C. Como os opositores judeus reagiram? Então eles reuniram alguns homens que vadiavam na cidade, formaram uma turba e provocaram um tumulto na cidade. Invadiu a casa de Jasão, atrás de Paulo, e como não o encontrou, levou Jasão até as autoridades da cidade, os condenando. Dando continuidade, leitura do parágrafo 11. Turbas são terríveis. São como as águas violentas e descontroladas de um rio durante uma enchente. Arrastam tudo que estiver no caminho. Essa foi a arma que os judeus usaram na tentativa de se livrar de Paulo e Silas. Então, depois de os judeus terem provocado um tumulto na cidade, eles tentaram convencer as autoridades de que os discípulos haviam cometido crimes graves. Primeiro, acusaram Paulo e os outros proclamadores do reino de terem causado alvoroço na terra habitada. Embora Paulo e seus companheiros não tivessem causado o tumulto em Tessalônica, já a segunda acusação foi bem mais grave. Os judeus disseram que os missionários proclamavam a existência de outro rei, Jesus, violando assim os decretos do imperador. Então a pergunta: que acusações foram feitas contra Paulo e seus companheiros de pregação e que decreto os acusadores talvez tivessem em mente? Então eles tentaram convencer as autoridades de que os discípulos haviam cometido crimes graves. Os acusaram de ter causado alvoroço na terra habitada e os acusaram também de proclamar a existência de outro rei, Jesus, violando os decretos do imperador. E talvez eles tivessem em mente um decreto de César proibindo qualquer predição da vinda de um novo rei ou reino, especialmente um que fosse substituir ou julgar o imperador. Leitura do 12. Lembre-se de que os líderes religiosos haviam feito uma acusação similar contra Jesus. Eles disseram a Pilatos: encontramos este homem subvertendo a nossa nação e dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei. Pilatos, possivelmente temendo que o imperador pudesse concluir que ele tolerava alta traição, condenou Jesus à morte. Da mesma forma, as acusações contra os cristãos em Tessalônica poderiam ter tido sérias consequências. Uma obra de referência menciona: não é exagero dizer que os cristãos estavam em grande perigo por causa dessa acusação, pois a mera insinuação de traição contra os imperadores quase sempre era fatal para o acusado. Será que esse odioso ataque alcançaria o seu objetivo? Então a pergunta: o que mostra que as acusações contra os cristãos em Tessalônica
poderiam ter tido sérias consequências. Pois Jesus ele foi acusado da mesma forma, levando-o à morte. E a mesma coisa poderia ter acontecido com os apóstolos. Segundo um historiador, qualquer insinuação de traição era quase certa a morte da pessoa. Vamos juntos agora fazer a leitura do quadro na página 137, Os Imperadores Romanos e o livro de Atos. Todos os acontecimentos registrados no livro de Atos, na realidade, todos os registrados nas escrituras gregas cristãs, aconteceram dentro dos limites do Império Romano. Assim, a autoridade secular suprema era sempre o imperador romano. Ele era aquele a quem os judeus em Tessalônica estavam se referindo ao falar dos decretos de César. 4 imperadores governaram durante o período abrangido pelo livro de Atos: Tibério, Caio, Cláudio I e Nero. Tibério, 14 a 37 era comum. Foi imperador durante todo o ministério de Jesus e os primeiros anos da congregação cristã. Ele foi o César a quem os judeus se referiam no julgamento de Jesus quando gritaram para Pilatos: se o Senhor libertar esse homem, não é amigo de César. Não temos rei senão César. Caio, também conhecido como Calígula, 37 a 41 era comum. Não é mencionado nas escrituras gregas cristãs. Cláudio, I, 41 a 54 era comum. É mencionado 2 vezes no livro de Atos. Conforme predito pelo profeta cristão Ágabo, uma grande fome, que ocorreu por volta de 46 era comum, veio sobre toda a terra habitada no tempo de Cláudio. Além disso, em 49 era comum, ou no começo de 50 era comum, Cláudio ordenou que todos os judeus deixassem Roma. Um decreto que fez com que Áquila e Priscila se mudassem para Corinto, onde conheceram o apóstolo Paulo. Nero, 54 a 68 era comum. Foi o César a quem Paulo apelou. Dizem que esse imperador mais tarde culpou os cristãos pelo incêndio que destruiu boa parte de Roma por volta de 64 era comum. Pouco depois disso, em cerca de 65 era comum, o apóstolo Paulo foi preso pela segunda vez em Roma e executado. Então aqui, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos a nossa consideração do estudo e espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.